Simplesmente Edinaldo Rodrigues pode ser afastado e a Globo vazou uma reportagem feita por André Rizek que fala sobre como Edinaldo Rodrigues pode ser afastado do cargo ainda nesse mês de maio. Mano, é impressionante. O vídeo tirei do canal Troca de Dribles, que tem, né, todo o crédito por ter achado essa reportagem. E, mano, se liguem só nisso até o final do vídeo. O vídeo é longo, mas de certeza que vale a pena. Se liguem só nisso, mano. Já são 38 dias desde que o Dorival Júnior foi demitido. O Caio Mota, setorista, a pessoa mais bem informada aqui sobre a CBF, vai trazer a apuração dele depois do intervalo. E agora eu mostro uma reportagem do André Galindo sobre esse período. 38 dias sem técnico e a pergunta: quem vai dirigir o Brasil na próxima data FIFA? André Galindo, você tem a resposta? Mais um dia sem técnico, mais a sexta estrela fica distante. Isso é um absurdo, né? Essa é a verdade. Já faz 38 dias. E a CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. Dorival Júnior já arrumou um novo emprego, está no Corinthians, e a seleção segue sem um treinador. Só que o calendário não espera. Dia 5 de junho, daqui a exatamente um mês, o Brasil estará em campo contra o Equador, lá no Equador. Adversário que faz uma campanha melhor que a nossa nas eliminatórias é o segundo, enquanto o Brasil está em quarto e cheio de interrogações. Impossível cravar, por exemplo, os titulares brasileiros daqui a 30 dias, se nem o responsável por convocá-los é conhecido até agora. Quem é o grande culpado? Obviamente Edinaldo, nosso presidente, que tem dado atenção a outros assuntos e não consegue resolver, até porque é ele que encabeça essa negociação, é ele que escolhe. Essa reportagem é pesada, mano. Os treinadores, e ele não tem conseguido resolver o mais rápido possível o que a seleção precisa. A CBF está presa a um nome: Carlo Ancelotti, um desejo antigo. Esta é a segunda vez que a confederação tenta contratar o treinador do Real Madrid. Em 2023, a CBF topou esperar um ano por ele. Fernando Diniz ficou como interino. Só que Ancelotti decidiu seguir no clube espanhol. Após a saída de Dorival em março, a negociação com o italiano ressurgiu. O papo já esquentou, já esfriou e agora está travado. Ancelotti tem contrato com o Real por mais um ano. Uma saída agora envolve o pagamento de uma multa. Ancelotti e Real Madrid não se resolveram. E o tempo passando. Eu já não teria insistido já num segundo momento, que foi agora esse recente. Assim, com todo respeito ao Ancelotti, pela história. Não criar toda essa novela. Não estou dizendo que o Ancelotti é o culpado disso, né? Mas criar toda essa novela. Apesar de ainda ter esperança em Ancelotti, a CBF considera os nomes dos portugueses Jorge Jesus, hoje sem clube, e Abel Ferreira, que está no Palmeiras. O presidente da confederação já declarou que a próxima convocação para os jogos contra o Equador e o Paraguai será feita pelo novo treinador. Só que até agora, nada. Então a gente corre um grande risco de terminar essa dupla de jogos de eliminatórias na sexta colocação, com a Venezuela já quase que encostada na gente, a gente podendo perder uma classificação para a Copa do Mundo. Falta um ano para o Mundial. Para a seleção, falta um treinador e também um bom motivo para ter esperança na conquista. Se a gente conseguir ganhar a Copa do Mundo dentro dessa turbulência que a gestão na CBF vem vivendo, cara, acho que entraria para a história. A pergunta que eu quero fazer para você, telespectador da Seleção, é a seguinte: quem é o seu preferido para assumir o posto de técnico do Brasil? O seu preferido, não quem você acha que vem. Você prefere o Abel? Você prefere José Mourinho? Você prefere o Ancelotti, o Renato, Felipe Luiz, Roger Machado, Jesus, Rogério Ceni? Você aponta o seu smartphone para o QR Code e vota. Você tem um preferido, Ramon, dessa Abel lista Ferreira. Aí? Abel Ferreira? Abel Ferreira, para mim. Vou votar também. Você tem um preferido, Lino? Vai todo mundo votar. Então, peraí. Que a seleção tem que jogar melhor, tem que competir. Conhece muito mais a nossa cultura aqui também, já está muito ambientado. E, obviamente, pela competência, né, da maneira de jogar, pela consistência que ele coloca em prática no Palmeiras. Por isso, eu escolheria o Abel. A gente não sabe como o Jorge Jesus reage na crise, né? Porque ele ficou os 10 meses aqui ganhando tudo. Verdade. Né? Ele bateu campeão e jogando com o time dele no limite físico e também no limite psíquico, né? Então, assim, a gente não conhece o amanhã do Jorge Jesus. A gente conhece aquela amostragem de 10 meses e o trabalho dele depois, fora do Brasil,
também não é um trabalho muito vistoso, né? Ninguém cota o Jorge Jesus em grandes times no mundo. Agora, o Abel, a gente já viu ele se reinventar muitas vezes. A gente viu ele conviver com a cultura do futebol brasileiro, e eu falei isso aqui há umas 3 semanas. Teve muita gente que falou, mas a gente quer um professor de história ou a gente quer um treinador? Não, a gente quer tudo, gente. A gente quer alguém que fale sobre esse país também, porque ele vai ser questionado sobre o Brasil. E faz parte do papel do treinador da seleção brasileira. E, além disso, eu acho que ele tem um conhecimento do que a gente precisa nesse momento. Não só como time, de metodologia, de tática, mas é trazer a confiança para os jogadores da seleção brasileira. Porque o jogador vai bem no clube, chega na seleção, ele erra tudo. Todos os jogadores que atuam na seleção brasileira, nos clubes, vão bem e vão mal na seleção. Então, o meu preferido hoje é o Abel. Ninguém votou no Ancelotti. Se o presidente da CBF estiver assistindo ao programa, ele deve estar assim, ó. Ancelotti. Deixa eu te falar. Sabe que é uma situação muito complexa? Uma situação muito complexa. Eu estava reparando isso esses dias. É verdade, mano. Ninguém tá votando no Ancelotti, enquanto que o próprio presidente é que mais quer ele. Porque o presidente só quer alguém que vai calar a boca do povo, não quer saber de qualidade e tal, não quer. Eu tenho uns amigos secadores do Palmeiras que devem estar votando no Abel. Por acabar com essa palhaçada de Palmeiras campeão todo ano, ele deve estar votando no Abel. A pergunta é quem é o seu preferido. Aí o Abel chama o Jorge Jesus, gente, aí não vai adiantar nada. O Palmeiras chama o Jorge Jesus, aí não vai adiantar nada. Agora, quem está mais perto de assumir a seleção? Se é que tem alguém mais perto. Depois do intervalo, o Caio Mota vem aqui à bancada. Tem que ser o Jorge Jesus. Mas eu acho que é importante a gente estar falando que daqui a um mês é o jogo, há 38 dias estamos sem técnico e também há um mês, há 31 dias, o presidente Edinaldo Rodrigues fez questão, por iniciativa dele, de gravar um vídeo e colocar na CBF TV, dizendo que em breve anunciaria o técnico da seleção. Claro que o conceito de brevidade dele pode ser subjetivo, mas tem um mês que o presidente também foi às redes sociais, ao canal oficial da CBF TV e disse que em breve anunciaria, um mês depois ainda não anunciou. Eu acho importante também, em momento algum, ele se posicionou perante o torcedor brasileiro. Eu acho que muitas vezes parece que quando dá uma entrevista é pra gente. Não, a gente é apenas interlocutor do torcedor brasileiro, que o presidente, em momento algum, tratou esse tema com clareza. Ainda bem que a gente consegue apurar aqui e ali. Hoje, por sinal, Rodrigo Caetano e Juan deram uma entrevista ao Bruno Cortes na sede da CBF. Uma entrevista que eu não vou tratar como constrangedora, porque são 2 profissionais, mas a gente sabe que os 2 não participam do processo com o preferido de Edinaldo Rodrigues, que é Carlo Ancelotti, e segue sendo Carlo Ancelotti. A gente vem trazendo ao longo das últimas semanas detalhes dessa negociação. A gente chegou a tratar um acerto como iminente há uma semana, muito porque o Ancelotti deu sim, o sim para o Edinaldo. A gente trouxe até salários aqui, na ordem de 5 milhões e 300 mil reais por mês. Tem esse acerto engatilhado, mas também sempre colocamos em questão a saída dele do Real Madrid, porque o Ancelotti também o tempo inteiro disse que ele não pediria demissão do Real Madrid, só sairia caso o clube o demitisse ou em comum acordo, e foi o que realmente travou esse acerto na última terça-feira, tanto que o Ancelotti vai a Londres com emissários da CBF, Álvaro Costa e Diego Fernandes, e a CBF tenta que ele já assine esse contrato, já que ele tinha dado o sim, ele disse que não assinaria sem falar com o Florentino. Quando ele volta a Madrid, o Florentino chama ele para conversar, para entender esse processo e fala, já que você tem já um novo emprego, a gente pode encerrar esse contrato e você abre mão de tudo que tem para receber. Ele, por outro lado, ciente de que o Florentino também quer trocá-lo por Xabi Alonso, falou, não vou abrir mão de tudo, tenho 1 ano de contrato, vamos buscar um acordo, e aí que trava essa conversa. O que temos de apuração aqui na última semana, não houve muito movimento CBF e Ancelotti, e a CBF se coloca numa condição de espectador, porque a CBF não negocia com o Real Madrid. Então, acho que é bom a gente colocar. No momento, a CBF tem a decisão, faz a escolha por esperar uma situação que ela não controla. Ela não controla essa conversa do Ancelotti com o Real Madrid. Ela fica na expectativa, no aguardo desse acerto. O Ancelotti pega o telefone e fala, me liberei daqui. Hoje, como a gente falou aqui mais cedo, o The Athletic traz um acerto por essa rescisão, mas acho que é bom também a gente ponderar que no texto, o texto é todo condicional. A manchete ela é de que chega a um acerto, mas o texto fala, depende disso, talvez isso, poderia aquilo. E que aí livre, ele viria para a seleção brasileira. Então, assim, a gente já viu esse filme, né? De que ele tem um acordo financeiro com a CBF, em 22, inclusive, em 23, esse acordo foi protocolado, assinado pelo espanhol, registrado na Itália. Então, assim, não há problema financeiro das 2 partes. Qual é o problema? Ele é técnico do Real Madrid.
E enquanto ele não sai do Real Madrid, se é que vai sair, porque o contrato dele vai até junho do ano que vem, se é que vai sair mesmo, a gente está negociando com um treinador que deixou claro que a prioridade é o Real Madrid. Se o Real Madrid abrir mão dele, ele vem. Estamos nesse pé já há muito tempo. Na semana passada, eu consegui finalmente ter um pouco de acesso ao ponto de vista dele, e a informação que eu tive é que ele está muito descontente com a condução do negócio. Achou que foi um show de amadorismo o que aconteceu com os emissários da CBF na Europa, porque ele falava com os emissários. Em 10 minutos estava no Twitter do Fabrício Romano, jornalista italiano, no Marca, em tudo que era portal de notícia, e sendo que ele é empregado do Real Madrid, que é a prioridade dele. Basicamente o que o Rizek está a falar é que a CBF ficou frustrada com aquilo, com a circulação no mundo, que tipo, Ancelotti é da seleção e na verdade nunca foi. É verdade, mano. Então, indignado, ele falou assim, estou tirando o meu time de campo, mas a CBF não tira o time de campo dela. Por mais que ele fale, eu encerrei, não quero mais, chega dessa conversa, a CBF não desiste de um negócio que não depende dela, depende de outras variantes, né? Ela está obcecada num treinador que é muito vitorioso. E se ele vier, eu vou tratar como um golaço. Pô, trouxe o Ancelotti. Golaço. A questão, como o Caí está frisando aqui, a CBF não consegue controlar o que acontece na vida dele com o Real Madrid. E ele é ensaboado. Então ele fala, não, claro, dirigir o Brasil é um sonho, seria maravilhoso. Pô, então vem. Então não posso, vem. Eu tenho um jogo sábado aqui com o Barcelona, depois eu tenho possivelmente o Mundial. Não, mas o meu sonho seria maravilhoso encerrar a carreira dirigindo o Brasil na Copa do Mundo. Então ele dá essa sinalização para a CBF. Aí fala, então tá, vem, quando é que você vem? Não posso dizer quando eu vou, porque no momento eu sou empregado do Real Madrid. Então a situação me parece muito complicada. Muito complicada. Por isso que eu olho para a manchete do The Athletic e trato com cautela. Porque na semana passada o próprio Marca, que é muito bem informado sobre o Real Madrid, chegou a dizer, Ancelotti está certo, Ancelotti não vai mais, pode ir. O Marca deu uma capa de sim na terça, de não na quarta e de sim na quinta. Exato. Então assim, eu acho que tem até uma meia-culpa nossa aqui, porque a gente acaba tentando apurar, e é natural isso, mas muitas vezes há uma precipitação e um desejo mundial de querer ser pai da notícia. Até uma meia-culpa, uma reflexão, acho que a gente precisa também aqui tentar contextualizar, tentar narrar os fatos e entender que a gente não é profeta, a gente informa o que aconteceu, Perfeito. Não o que vai acontecer. Eu tenho visto isso mundialmente, a gente também, em alguns momentos, pode se passar, mas é isso, cara. O ponto hoje depende muito do que vai acontecer. O próprio The Athletic fala, mas se por acaso ganha o Clássico, então é muito se... E há muita precipitação também do nosso lado aqui para informar. Ok, e uma coisa me intriga na sua matéria. Só uma coisa rápida. Diga. Você falou sobre complicado. Eu não acho que é complicado, não. Acho que é constrangedora. Vai além da dificuldade. Quantos nãos já, né? Não vai dar, vai esperar. A gente está esperando desde 2023. Eu lembro que a primeira vez que vocês trouxeram essa informação do Ancelotti, né? Ali no começo. Vai esperar até o meio do ano, vai esperar... Não, vale a pena esperar pelo Ancelotti. Faz 2 anos que a gente está esperando por ele. Então não é mais complicado, é constrangedor. 2 anos e meio já. É muito tempo. Na primeira vez, a CBF contava que em janeiro de 23 para 24, eram 6 meses mais ou menos, o negócio viria. Só que em 6 meses, o mundo capota no futebol. O Real Madrid, que estava em crise, passou a ganhar tudo. O Edinaldo foi destituído do cargo, o CBF ficou sem comando. Então, assim, 6 meses é muita coisa. Agora, a gente está a 1 ano da Copa e são apenas 10 jogos que o Brasil faz até a convocação final. O tempo é nosso grande inimigo nesse momento. Mas eu dizia que da matéria do CAI que está publicada hoje, uma imagem me chama a atenção. É a foto do Edinaldo Rodrigues com um dos emissários que foram negociar com o Edinaldo, o Diego Fernandes, certo? Isso. E o pai do Neymar. A minha pergunta é a seguinte, o que o pai do Neymar está fazendo nessa foto? Não, essa foto em si é de um encontro que houve na Fonte Nova no jogo Brasil-Uruguai. Então, assim, a gente usou a foto porque foi a única que a gente teve que envolva o Edinaldo e o Diego, mas sem fazer qualquer tipo de ilação, não temos informação de qualquer tipo de influência do Neymar pai, mas houve esse encontro num camarote na Fonte Nova em novembro do ano passado, e como era a foto para retratar a relação do Edinaldo com o Diego, foi o que a gente usou, mas sem qualquer tipo de informação, pelo menos, de que tenha sido o Neymar pai que indicou ou que falou algo nesse sentido. Perfeito, Caê. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Porque no domingo, o Lauro Jardim, colunista do jornal Globo, trouxe uma informação de que o Neymar pai teria vetado a contratação do Jorge Jesus. Eu uso no condicional porque todos os envolvidos nessa história negaram o fato. A CBF soltou uma nota
citando especificamente essa reportagem, dizendo que não é verdade. Colegas nossos entraram em contato com o staff do Neymar, conversaram diretamente com o Neymar pai, ele disse que não é verdade. Tem a informação do Lauro de um lado, as negativas de outro. Quero saber se o Caê tem alguma informação, algo a acrescentar em relação a isso. Por que eu pergunto? Porque a gente aqui também sempre trouxe a informação de que o Jesus era o nome mais fácil de ser contratado. Pelo interesse dele, pelo fato de que o contrato dele acabaria nesse meio do ano com o time dele, agora ele foi demitido, ele está livre. Então seria o nome mais simples daqueles ventilados pela CBF, o mais simples de trazer. E como está muito complicado com o Ancelotti, como o Abel está empregado no Palmeiras, a dedução é óbvia. Por que não o Jesus? Por que o Jesus não virou técnico do Brasil diante do que parece ser o cenário mais simples? Você tem essa resposta? Então, a gente segue com a informação também que a gente trouxe quando a gente falou da questão do Jesus, que é o único que eu tenho conhecimento de que houve também uma negociação prévia lá atrás. A gente também falou que o Jesus pediu que esperasse a Champions da Ásia e acabou ele mesmo, um antídoto contra ele, contra si próprio, porque essa espera no mês de abril... A seleção brasileira, lembrando que da outra vez em que a CBF tentou contratar o italiano, o que aconteceu? No momento em que o Real Madrid procurou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato, foi justamente quando o Edinaldo estava afastado da presidência da CBF. Ou seja, se o italiano em algum instante pensou, e a proposta do Brasil? O Real Madrid quer que eu continue e vou para a seleção brasileira? Obviamente ele pensou, vou renovar o contrato aqui, porque quem tinha interesse em me contratar lá no Brasil sequer está no comando da entidade nesse momento. E era o caso. E agora isso corre o risco de acontecer de novo. E até nós trouxemos a informação na semana passada que 2 pontos estavam incomodando um pouco o Ancelotti diante dessa possibilidade de vir ao Brasil trabalhar no comando da seleção 5 vezes campeão do mundo. Uma delas, a questão pessoal, familiar. A mulher dele não gostaria de se mudar, a casa foi assaltada quando estavam lá na Inglaterra, ele era técnico do Everton, então ela ficou traumatizada, e trazê-la para morar no Brasil seria um problema. Não pelo Brasil, mas por fazer uma mudança de residência de novo. Enfim, uma questão para ele resolver em casa, lá com a mulher dele. Esse é um obstáculo. Pode parecer uma bobagem, mas sempre é um obstáculo, né? O cara vai comprar uma briga dentro de casa, de repente, essa altura da vida, deixa ficar por aqui mesmo, tá? Ou não, vamos lá e vamos resolver esse problema aqui. Esse é um obstáculo. O outro era a insegurança, o receio que a situação da CBF, com um noticiário sempre muito negativo, né? E que repercute lá fora do país, gerava no Carlo Ancelotti. Diante dessa possibilidade que está aí em todo o noticiário esportivo brasileiro, de o presidente da CBF ser afastado, com história de assinatura, essa coisa toda, é evidente que se ele estava com receio antes, você imagina agora. Então eu vou dar a minha opinião. Acho muito difícil que o Carlo Ancelotti aceite uma proposta. Teria que alguém assumir a CBF com legitimidade, com segurança. Olha, esse é o presidente, não tem contestação e tal, e essa pessoa se acertar com o Ancelotti. Mas o Ancelotti, é bom lembrar, é um nome do Edinaldo. Ele não é um nome da CBF, como se fosse uma entidade com vários personagens ali, que não, é ele quem quer. E o Edinaldo, aí também, uma informação até que a gente apura conversando com algumas fontes, muita gente entende dos bastidores que o Edinaldo quer o Ancelotti porque ele seria o nome de um impacto tão grande que ofuscaria, em parte, todo esse noticiário negativo. Então ele precisa de alguém como o Carlo Ancelotti. Por isso não fecha com o Jorge Jesus, por isso não vai com uma proposta concreta que não foi até agora para o Abel Braga e para o Palmeiras, que ele teria que conversar também com o Lila Pereira. Ele fica nesse limbo. Ferreira, desculpa lá. Abel Ferreira. Ele fica nesse limbo aí, esperando o italiano, que o italiano seria a bomba que, olha só, Ancelotti, um técnico do Real Madrid, esse cara conseguiu contratar. O cara é brabo mesmo, né? Contratou, isso que o pessoal vai falar. Isso ofusca um pouco o noticiário negativo. Então ele precisa de um nome de peso. O nome é o Carlo Ancelotti. Mas eu acho que tudo isso coloca o italiano mais distante ainda. E aí fica essa dúvida, porque dia 4 tem um jogo contra o Equador, lá no Equador, dia 9 aqui em São Paulo, né? Contra o Paraguai. O Equador está à frente do Brasil nas eliminatórias. O Paraguai está 8 jogos sem perder. Já ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai. Perdia para a Colômbia 2-0 na Colômbia, empatou 2-2. Com Gustavo Alfaro, técnico argentino, tem sido um time competitivo. Então são 2 jogos difíceis. Dá para imaginar o Brasil descalibrado? Vamos imaginar aqui. Perde no Equador e empata com o Paraguai. Perfeitamente normal, faz 1 ponto só. E aí, dependendo dos pontos acumulados pelos outros, o Brasil pode se ver numa situação desconfortável ao extremo na busca por uma vaga facílima na Copa do Mundo. Quando eu falo isso, eu falo de até ficar na repescagem. A pessoa que vergonha.
Uma farra de vagas, o Brasil ali com Bolívia, Peru ali brigando por vaga em repescagem. E pode acontecer, porque são 2 jogos difíceis. O Brasil não está se preparando para eles. Só se fala no novo técnico. O pessoal está esquecendo que vai ter jogo. E os jogos não são fáceis. O Brasil já empatou com a Venezuela no Brasil com o Fernando Diniz. E não ficou, Dorival, 2 interinos na prática, né? Não ficaram. Então, não assume, não resolve, porque vamos imaginar que o Edinaldo, ficando ou não na CBF, ele já tivesse contratado, não consegue o Ancelotti, ele vai contratar o Joãozinho da esquina. Mas o Joãozinho já estaria com a lista de convocados, já estaria trabalhando, já estaria com a sua comissão técnica, já estaria dialogando com as pessoas da CBF, pensando no time que ele vai montar, no sistema de jogo, estudando o adversário. Como é que joga o Equador do Sebastião Becassese, né? E como joga o time dos 2 técnicos argentinos, né? O time do Alfaro, a equipe paraguaia. Se o Ancelotti vier, ele está esticando a corda, ele só quer definir dia 25. Dia 25 acaba o Campeonato Espanhol. Domingo tem um jogo-chave, Barcelona e Real Madrid na Catalunha. O Real tem que vencer para diminuir a distância para 1 ponto e voltar para a briga real ali pelo título nessa reta final de campeonato. Mas ele quer cumprir o contrato até o dia 25. A CBF já foi informada disso. Então, vamos imaginar que ele acertasse. Ele não vai chegar aqui dia 26. Né? Acabou o último jogo, ele pega um avião e desembarca aqui no território brasileiro. Não vai acontecer. E se o cara chegasse aqui dia 28, 27, gente, o jogo é dia 4, no Equador. Você viaja 2 dias antes, aproximadamente, ou um dia antes. Manos, tá tudo quente, tá tudo a ferver, tá tudo muito quente, é demais para todos nós. E, manos, sinceramente eu já nem sei o que falar. A seleção brasileira tá uma confusão, eu amo a seleção brasileira, mas nem eu sei o que falar, manos. Agora é só esperar para ver o que vai acontecer. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal para mais, valeu, até o próximo vídeo. Fui.